transmitir ao vivo. Já está. Olá a todos, olá a todas. Estamos aqui hoje para as nossas conversas com sentidos. Olá, boa noite Pedro. a todos e todas. E Pedro, tu tens assim uma maravilhosa proposta para hoje. Estou assim muito curioso para ver o que vai acontecer. Olha, este fim de semana voltei ao Eckhart Tolle, peguei num livro dele de 2005 chamado New Earth, Nova Terra, e num dos capítulos do livro ele falava sobre relacionamentos. E isso despertou em mim, ou ressoou em mim, trazer esse tema hoje para aqui. Para nós termos a oportunidade de falarmos aqui de relacionamentos, dos diferentes níveis de consciência que podemos estar nesses relacionamentos. Falar também da nossa própria história, né? Da nossa narrativa pessoal, partilharmos aqui algumas das nossas histórias e depois, a partir daqui, vermos onde é que isso nos leva aqui nas nossas conversas com sentidos. A minha proposta para hoje seria essa. É uma proposta suave. Então, e pronto, começar. Há um flagelo que está a acontecer. Sim, começar pelo difícil. Há um flagelo que está a acontecer. Portugal é, segundo o que eu tenho visto, é o país da Europa que mais divórcios tem. Uhum. Sejam quais sejam as razões, culturalmente o que se passa, parece que metade dos casamentos em Portugal não duram. E também observo isso noutros países. Não assim tão intensamente e, ao mesmo tempo, eu diria que também é forte. E depois, o ambiente de uma relação é um ambiente mais desafiante que pode existir, quer para um homem, quer para uma mulher. Uhum. E, ao mesmo tempo, também é o lugar onde mais se consegue e se pode e tem potencial para se prosperar, para se evoluir como ser humano, como homem e como mulher. E eu gostava que tu disseste que estiveste perto novamente do Eckhart Tolle. O que é que te inspirou? O que é que te inspirou nesse lugar, especificamente? Deste lugar, o Eckhart Tolle fala de 2 níveis de consciência nos relacionamentos. Um primeiro nível de consciência que está relacionado com 3 formas no mundo das formas. Ele começa por falar da atração física, que depois leva muitas vezes ao desenvolvimento de uma sexualidade entre um homem e uma mulher, que é o exemplo que ele dá, mas poderia ser entre 2 homens ou entre 2 mulheres, não importa aqui a orientação sexual. Neste primeiro nível de consciência, além dessa atração física, há uma atração que ele se chama intelectual, que tem a ver com uma forma de pensar e de sentir muito próxima, e também isso acaba por ativar um campo energético adequado. Portanto, é como se o homem e a mulher, vamos pôr as coisas nestes termos, se atraíssem primeiro fisicamente, depois sexualmente, e simultaneamente há aqui uns outros campos onde existe essa atração, não é? E ele, neste primeiro nível de consciência, ele diz que é muito difícil que ao longo dos anos, cada um dos membros do casal, se não evoluírem para um outro nível, onde exista uma consciência mais plena, ele chama-lhe da presença, mas outros usam outros termos,
de que é muito difícil essa relação perdurar. Porquê? Porque há como um confronto entre a série de condicionamentos que existem nas histórias de cada um desses membros do casal, que se eles não evoluírem para esse segundo nível de consciência, será muito difícil esse relacionamento mudar e transformar-se para algo que possa ir para além desse plano das formas que eu descrevi anteriormente. E um dos ingredientes que ele fala neste primeiro nível de consciência do mundo das formas tem a ver com um modelo típico ou artípico, se lhe quisermos chamar assim, do amor romântico, do amor, do binómio amor-ódio, não é? Do período do encantamento, em que basicamente as máscaras são postas e que ele diz com alguma graça de que muitas vezes basta, por exemplo, o casal ir passar umas férias juntas para começarem a ver os primeiros problemas, não é? Para haver esse confronto entre as necessidades que cada um traz, as histórias que cada um traz para esse relacionamento, a atração que está envolvida, quer física, quer intelectual, em termos da mesma forma de pensar e de agir também, das emoções, do mesmo campo energético, e muitas vezes começa por esse encantamento e depois, se o próprio casal ele não for construindo essa consciência de maior presença, e já lá vemos o que é que pode ser esta presença e como é que podemos depois induzir este estado de presença. Vamos convidar a ir a esse momento aqui, uma das nossas práticas. É muito difícil este binómio não dar nessa separação, não é? No fundo, as máscaras caírem, emergirem as sombras e voltar a existir uma história que possa ser construída a partir desse momento. Transpondo aqui para a minha história pessoal, eu durante muitos anos da minha vida foi neste modelo que eu tive. E não é por acaso que eu mudava de parceira, mas a dinâmica relacional era exatamente a mesma. Portanto, não era com a A, era com a B, mas como toda a estrutura estava ao nível deste nível de consciência, de corresponder às minhas necessidades, às expectativas que eu tinha sobre outra pessoa, sobre essa relação, sobre o papel do masculino nessa relação e o papel do feminino nessa relação, havia um momento em que havia essa decepção, vamos chamar assim, não é? Um ponto crítico que depois levava a eu partir para uma nova relação, ou eventualmente a outra pessoa partir também para uma outra relação e iniciar todo este ciclo novamente, não é? De atração, de ligação, de esta pessoa tem uma forma de estar muito semelhante com a minha, não é? Pensa da mesma forma, comporta-se da mesma forma, há quase que uma similitude, uma correspondência, e depois, com os meses e os anos de convivência, começa-se a criar esse sentimento que o Eckhart Tolle traz muitas vezes, que ele usa a palavra de infelicidade, não é? Que parece que são mais os momentos em que as coisas não funcionam do que aquelas em que funcionam e onde existe uma plenitude desse amor, não é? É que ele até brinca com o termo em inglês do falling love, tal como as duas palavras dizem, não é? Há um falling, só que as pessoas não se percebem que há um falling primeiro do love, não é? Do processo do falling in love, primeiro há uma queda, não é? E era isto, a partir daqui, que eu queria trazer para as nossas conversas com sentido, e já temos aqui muita coisa para explorar hoje. E na prática, tu disseste agora que a tua história é quase como se tivesses mudado essa história. Sim, ao longo, eu diria, dos últimos 4 anos.
de um trabalho em mim de explorar, olha, alguns dos recursos que nós já temos trazido aqui, de algumas das abordagens, de trabalho de emoções, de trabalho de constelações familiares, de trabalho espiritual também, em que cada vez mais tenho vindo a aprofundar essa outra dimensão que o Eckhart Tolle chamou aí de um nível maior de consciência e de presença. E em muitas situações, em vez de reagir perante elas, não é? De muitas vezes de parar para respirar e de, em vez de reagir, pura e simplesmente fazer uma pausa e dizer assim, o que é que disto que está aqui a acontecer é meu? O que é que disto, desta cena que se está aqui a passar toda, é meu? O que é que isto traz aqui como informação para mim? Tu disseste qualquer coisa, estás disponível para perguntas? Sim, sim, sim. Tu disseste qualquer coisa de parar para respirar. Em que medida é que parares para respirar te retirou a espontaneidade? Porque quando eu respiro, faço essa pausa, é um espaço que eu crio de conexão comigo. E quando existe essa conexão, que eu lhe chamei agora conexão, a Eckhart Tolle diz presença, pode-se utilizar o bliss em inglês, não é? Que é esse sentimento de felicidade. Isso permite-me, de alguma forma, escutar o que se passa dentro de mim, o que se está naquele momento a passar dentro de mim, antes de reagir logo perante a situação, de fazer aí um hiato e de criar de alguma forma um distanciamento entre o que eu estou a sentir e a situação que está a acontecer e não a reagir logo perante isso. E antes isso acontecia. Que era, acontecia algo e eu reagia, não é? Perante isso. A minha pergunta foi em que medida é que estava a induzir que tu perdes espontaneidade e que eu também. Ou seja, eu estou a sentir qualquer coisa num determinado momento. A tendência é quando eu sinto qualquer coisa reagir, portanto, agir da mesma forma repetida. E quando isso acontece, eu vou agir, de acordo com aquilo que eu aprendi há muitos anos atrás, a agir perante aquela situação. E o que tu me estás a dizer é que se eu respirar, se eu estiver em presença, se eu me observar, se eu fizer, se eu de um lugar de consciência, metacognição, ou seja, se eu estiver consciente e estiver em auto-observação e disser, wow, algo, estou a sentir raiva, ou estou a sentir medo, ou estou a sentir tristeza, ou estou a sentir alegria, ou estou a sentir ciúmes, ou estou a sentir ganância, ou estou a sentir inveja, ou estou a sentir... Posso estar a sentir estas coisadas todas e posso estar a querer medo, reagir. Por exemplo, às vezes é medo, não é? Sim. Então, reagir àquilo que está a acontecer dentro de mim. E a minha pergunta para mim mesmo, eu estava a colocar-te a ti, é em que medida é que eu, ao respirar, ao parar, ao não reagir, na verdade, tem qualquer coisa de controle aí por baixo. E grande parte das vezes não funciona. Eu percebia, eu cheguei a uma altura que já estava num lugar de, ok, eu percebo que estou quase a reagir, espera, já estou a reagir, espera, já reagi, e depois, ok, agora é a altura de voltar atrás, fazer a reparação, dizer, epá, foi chato, podia ter agido de outra maneira. Então, aí já era tarde. Porque, na verdade, o que é que me tinha faltado era um lugar de cura para deixar de reagir. Porque quando falas em lugar de cura, é o quê especificamente para ti? Quando eu digo reagir, é agir repetidamente. Ou seja, eu sinto qualquer coisa que ativa dentro de mim um motor emocional, normalmente um motor emocional em explosão. Porquê? Porque
num determinado momento da minha vida, essa emoção surgiu. Nasceu em mim, eu guardei nas minhas células e aprendi a agir daquela forma. E agora vou dar um exemplo de sentir-me abandonado, portanto vou reagir ao abandono. Ou sentir-me rejeitado, então vou reagir à rejeição, àquilo que eu escutei, ou que eu criei a história que era o abandono, ou criei a história que era a rejeição, ou criei a história que era a humilhação, ou criei a história que era, então, estas histórias, mas eu estou a ser abandonado, porque a pessoa foi embora. Okay. A pessoa virou costas e andou. Alô? Estás aí? Sim. Estou aqui. Aconteceu aqui qualquer coisa. A pessoa virou costas e andou. Isso não significa que me tenha abandonado. Se calhar a pessoa precisava, primeiro, foi um evento. A pessoa precisava de virar costas e partir e foi à sua vida. E eu sinto-me abandonado. Isso é um problema meu, não é um problema. É um lugar a forma como eu interpreto o que me aconteceu, não é? A história que eu crio para além do acontecimento. Não é? E depois ainda me queixo que outra pessoa me abandonou. Então, ou então sim, a pessoa diz... Ou que me traiu, não é? O Eckhart Tolle até fala nesse caso das infidelidades, não é? De pessoas quando lhe colocam perguntas sobre isso e ele faz um reenquadramento muito engraçado que é assim, imagine-se na situação de dizer à outra pessoa que ela apenas teve esse comportamento porque ela está num nível de consciência inferior ao seu e que há de continuar a repetir esse comportamento, possivelmente pela vida fora, porque não tem a consciência do lugar onde está. Não é? Portanto, tem um determinado estímulo e segue. Não é? Eu sinto algum medo de se quer fazer esse julgamento da pessoa estar num lugar de consciência inferior ao seu, quase como se houvesse níveis de consciência. E sim, diferentes, níveis de consciência diferentes, ainda vá que não vá, mas não mais altos ou mais baixos. Simplesmente eu tenho consciência sobre que isto é um rato de computador e se calhar alguém diz isto não é um rato, isso é uma coisa qualquer. Então eu conheço o rato e a outra pessoa conhece melhor outra coisa qualquer. E são níveis de consciência diferentes. E sim, a traição é um ótimo exemplo. É fácil eu achar que fui traído. Porque eu estava com uma expectativa que alguém não ia falar sobre mim e a pessoa falou sobre mim. Ou que alguém não ia estar em flirt com o caixa de supermercado e eu senti-me traído. Ou com o PT no ginásio. E eu senti-me traído. O que é isto? Então, mas o flirt é traição. Eu não vou por aí. No final do dia, a pessoa escolhe estar comigo ou não. Mas está a partilhar energia sexual. Ok. E se calhar até é um acordo entre nós. E se calhar está um acordo invisível ou há qualquer coisa que precisa de ser cuidada. Na verdade, precisa de ser primeiro olhado e precisa de ser comunicado, não é? Nem se calhar é o melhor sintoma para dizer, olha, há qualquer coisa na tua relação precisa de ser vista. Não, outra pessoa que está a fazer isso é dela. Não é verdade. Calma. Se é uma relação, então vamos lá conversar. Porque eu não sei se o Eckhart Tolle diz isso, mas também acho que agora vamos retirar o Eckhart Tolle desta conversa. Grato ao Eckhart Tolle por ter trazido esse boost, e agora vamos nós. Que é aquilo que eu encontro na maior parte das vezes quando estou a acolher casais, a comunicação não é eficaz. E não é profunda. E não é... E quando eu digo não é eficaz, grande parte das vezes aquilo que se está a dizer não está a chegar ao outro lado. Ou porque eu recordo-me há muitos anos atrás de ouvir esta frase: o responsável pela comunicação é o emissor. E é o emissor. Estava lá, no mesmo sítio onde ouviste isso também. Pois estavas. Se o responsável da comunicação é o emissor e não o receptor, então eu, como emissor da mensagem, eu vou dizê-la de formas diferentes até que ela chegue. Mas o receptor não quer ouvir. Esse é outro tema. Isso é outra história. Já é outra conversa. Isso já cria uma emoção e já possivelmente vai aterrar naquele lugar de rejeição, na história da rejeição. Isso que falavas há pouco, não é? Então, o que é que eu quero dizer? É que esse lugar de cura é eu crio a história que fui rejeitado, ou crio a história que fui abandonado, ou crio a história que fui humilhado, ou crio a história que fui traído,
porque estou a sentir uma emoção que não é de agora. Eu já a criei há muito tempo atrás. Então, e nesse momento eu infligi em mim próprio uma história, associei essa emoção a uma história dentro de mim, que é, quando eu sinto isto, e este é um episódio familiar, isto é traição. Então vou reagir da mesma forma. E o que eu digo, a cura é cura emocional. Ir àquele momento, cuidar daquele momento. Deixar que se expresse aquilo que é preciso expressar. Deixar que a decisão que foi tomada naquele momento seja uma decisão diferente. E isto é preciso ter alguém que segure o espaço. Navegado, isto não é para fazer só, é um processo de cura emocional, em que vamos até aquele lugar, percebemos a primeira vez que o subconsciente tem acesso e perceber o que é que aconteceu, o que é que a pessoa estava a sentir, qual foi a decisão que foi tomada, e em sentimento, ou seja, sentindo a partir do poder e da energia dos sentimentos, então deixar que esse momento possa fluir de uma forma diferente e depois voltar a chegar ao agora com essa nova informação. É disto que eu me estava a referir quando eu disse cura do processo de cura emocional. Porque ter consciência de que, de uma forma intelectual, que eu estou-me a sentir rejeitado, que me estou a sentir abandonado, que me estou a sentir traído, fica a faltar uma coisa. A cura emocional não está cuidada. Por isso, é preciso haver um processo de cura emocional e há milhões de maneiras de fazer isso. A grande parte das metodologias de desenvolvimento pessoal e espiritual tem trabalho de criança interior, tem tanta coisa. Então, há formas simplesmente de fazer essa cura emocional. E eu gostei muito daquilo que nós dissemos. Histórias. Não é demais repetir. Não é reagir. Não é demais repetir que eu crio uma história e, pior ainda, eu acredito nela. E, pior ainda, eu ajo sobre a história que eu criei. E eu não estou só neste mundo. Então, ajo e reajo. Ajo e reajo. Ajo e reajo. Então, há uma história em que eu digo assim, a minha companheira defende-se. Passa o tempo todo a defender-se. Como se a estivessem a atacar. E isso irrita. Então, esta coisa é minha. Isto irrita-me. Eu criei a história que ela se defende porque age como se estivessem sempre a atacá-la. Acho que isto é uma observação minha. E depois eu fico irritado com isso. Na verdade, eu já fiquei irritado antes. Primeiro porque isto não é um tema da minha ex-companheira, é um tema que eu observei possivelmente ou na minha mãe, ou no meu pai, ou na minha irmã, ou na minha avó, ou no meu avô. E depois, nas pessoas que foram significativas, não é? E depois despejo isso para dentro da minha relação, para cima da minha companheira, digo isto és tu, quando na verdade isto está dentro de mim, é a minha história e pertence à minha história pessoal. Mas a companheira também faz isso. Mas eu atraio as pessoas, porque na verdade todos nós casamos com a mãe ou com o pai a determinada altura. Ou porque isso é uma projeção tua. Então, calma. Continua a ser que isto se partiu, não é? Continua a ser eu. Eu sou o elo, como tu disseste bem, Pedro. Durante a tua vida, tu escolheste companheiras, foi o que eu percebi. Não sei se foi isto que tu disseste, mas escolheste companheiras e ias incorrendo nos mesmos padrões. Ias reagindo da mesma forma. E repetindo o mesmo modelo. E as mesmas histórias. Se calhar punhas uma vírgula, tiravas-lhe um ponto final, punhas um hífen, uma coisa qualquer, mas na verdade ia dar mais ou menos ao mesmo. Então, tu és o elo comum. Às vezes até tinha o mesmo nome. Tu és o elo comum, eu também sou o elo comum, então há aqui qualquer coisa, não está certa. Exato, se o outro personagem foi mudando ao longo da história, não é? Houve um que se foi mantendo, não é?
Claro. Eu Foi gostava muito de... bonito isso que tu disseste. Deixa-me só devolver-te aqui uma coisa. De teres pegado nesse exemplo de levar a pessoa até ao momento onde ela, de alguma forma, se tornou consciente daquele comportamento, não é? Em que para ela foi visível aquela emoção. Parte da magia deste trabalho de evolução como seres humanos está precisamente nós irmos até esses momentos e de criarmos em nós a possibilidade de nos abrirmos quando não conseguimos sozinhos e pedirmos ajuda a alguém para fazer isso connosco. Que não seja o companheiro ou a companheira. Isso, era aí que eu queria chegar. Por querer tratar isso com a pessoa com a qual eu tenho uma relação de intimidade, companheiro ou uma companheira, como tu bem referiste, vai causar uma grande baralhada. Porque se eu já estou a projetar uma série de histórias, de emoções, de narrativas, que não são dali, daquele momento, daquele contexto, não é? Daquela pessoa, levá-la para um outro papel, uma outra função, que não é ela olhar de uma forma distanciada para a narrativa que eu tenho dentro de mim, não é? Querendo fazer do outro o meu terapeuta, o meu facilitador num processo de desenvolvimento, vai dar uma grande confusão. E gostava de pegar precisamente por aí. Sobretudo, eu não sei se isso já te aconteceu, não é? Que é, muitas vezes, tu estares em relacionamentos em que te é feito esse pedido e tu tens de dizer, mas aqui não é? Não sou eu a pessoa indicada para te ajudar neste sentido. Posso-te até indicar algumas pessoas, mas tu é que vais depois entrar em contato com essas pessoas e ver se está ok para ti. Eu quero dar a minha experiência pessoal sobre isso. Obrigado por isso, Luís. Talvez com, eu diria, 15 anos. Já nessa altura tinha uma história sobre mim mesmo, que havia qualquer coisa em mim que precisava de ser cuidada. Eu diria 16 anos. E houve uma jovem mulher que estava a estudar na faculdade e estava a estudar para psicologia. E o meu primeiro movimento foi aproximar-me dela. Olha, vamos passear, vamos conversar os dois. E depois baralhar isso tudo e dizer, espera que eu estou apaixonado. E isto foi na minha adolescência logo. Perceber ali, esta mulher vai-me poder trazer qualquer coisa para eu me sentir melhor. Que eu estava errada, qualquer coisa assim. E assim, primeira coisa foi conversarmos os dois e ela, mais madura que eu, diz-me bem no olho e diz assim, mas o que é que afinal tu queres de mim? O que é que tu procuras? Uau. E eu nessa altura, despostilhão e tal. Não, estou muito apaixonado. Eu acho que não. Eu acho que tu andas à procura de uma psicóloga. Então, olha, eu não tirei o curso, não sou a pessoa certa, mas estou certo. Eu, felizmente, estava numa instituição de ensino que tinha psicólogos, por isso, olha, foi a minha primeira aproximação à psicologia e à psicoterapia.
Depois acabamos por não ter relação nenhuma, eu e ela. Mas foi assim um abre-olhos. E durante muitos anos andei com a mania que podia ajudar pessoas. Eu. Que não tinha nada a ver com psicoterapia, com outras práticas. E depois comecei a perceber este padrão, que era fácil, que era... Às vezes tinha pessoas que se sentiam, que iam fazer a mesma coisa que eu tinha feito, se sentiam atraídas por mim, e que depois, quando eu lhes perguntava 2 ou 3 vezes, mas espera, o que é que se está aqui? O que é que está aqui a acontecer? Tu interessas-me. Ok, mas interesse tem que medida. É porque me sinto vista, ou porque qualquer coisa assim, está bem, mas espera. Sentes-te vista como? O que é que eu estou a fazer? É que tu interessas-me, eu não consigo descrever. E depois eu, às tantas, estava ali já a criar uma grande confusão. E demorou-me imensos anos a mim a dividir bem as coisas e estabelecer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, em que medida é que eu me sinto atraído para alguém? E esta foi a pergunta que sempre, que desde então, não foi sempre, mas que eu tenho vindo a trabalhar em mim mesmo. O que é que efetivamente me atrai na outra pessoa? Então aqui vamos fazer um salto quântico para outro lugar. Porque na verdade o que é que me atrai na outra pessoa? Na minha companheira? A sensação que eu tenho quando estou em presença ou quando estou em relação com aquela pessoa, quando eu crio uma nova entidade, eu tomo uma decisão, há uma decisão minha, tenho um certo interesse, sinto uma atração, aproximo-me e há qualquer coisa que acontece quando há uma convergência, um encontro. Eu não estou a falar físico, estou a falar a um nível diferente. Aquela coisa que me faz virar a cabeça 2 vezes e que me faz olhar para lá. E quando isso acontece, primeiro desperta-me interesse, desperta-me curiosidade, desperta-me... Mas sobretudo o que me desperta é uma sensação de mim próprio. Em mim próprio. Acerca de mim próprio. E a sensação que eu próprio procuro é uma sensação de agradabilidade, de satisfação própria. E que não é o outro ou a outra que me dá. É o facto de eu estar presente naquele lugar com aquela pessoa. Eu gosto de mim, ou gosto de quem sou naquele momento, ou não. A sentires o que estás a sentir nesse momento, seja o que for isso. Mas eu posso ter isso com todas as pessoas. Eu consigo ter momentos fantásticos com toda a gente que esteja disposta a isso. Ou que eu esteja disponível para isso. Até então, podes ter esses momentos só contigo, sem estares em relação, não é? Começa logo por aí. Ou seja, então, não é o que só se passa aqui? possível tu vivenciares ou eu vivenciarmos isso apenas num contexto relacional. Não é? Nada. Ou seja, é a minha sensação. Então, se eu, quando eu percebi, mas eu estou em relação, Para afinal, quê? para quê? Isso. Para quê? Qual é o vazio que eu tento preencher em mim? Essa é a primeira fase das relações. Já lá vamos. Também existem sim 3 estágios que eu gostava de trazer. Então, depois recorda-me para voltar aí, please. Então, não só a questão do vazio, mas há qualquer coisa mais de alma. Porque, ok, há uma coisa de vazio emocional, há uma coisa de toque físico, Da há uma atração, coisa... que eu chamava há pouco, não é? De física. Sim, mas e também é de pele. Uhum. Já aconteceu a minha pele, ou o cheiro, ou o sabor. Ok. E também já aconteceu o contrário. Uau, encaixou. Que coisa deliciosa. Então, é de pele. É isso que eu te chamo a questão física. Isso, sim. É parte física Ou do corpo, não é? Mas depois também há outras coisas que encaixam. Eu estava na semana passada, numa das consultas com uma cliente, e a cliente dizia, não, mas eu decido e defino como é que escolho o companheiro.
E eu disse, isso cheira-me a cabeça, cheira-me a pensamentos. Racionalização, sim. Então estás a usar um corpo dos teus 5 corpos. 5 corpos, sim, este conceito de 5 corpos de possibility management, que é corpo físico, o corpo emocional. Então, como é que eu me encaixo nas emoções da outra pessoa e a outra pessoa se encaixa nas minhas emoções e nós conseguimos, porque há dinâmicas entre casal, que é uma coisa deliciosa. Imagina, Pedro, que eu agora começo a sentir raiva, começo a ficar zangado. Imediatamente uma coisa começa a ficar zangado e traga esta zanga, e imediatamente começas a reagir, começas a sorrir, há qualquer coisa que muda aqui. Porquê? Começas a sentir... Ou fico muito sério, não é? Tentar perceber o que é que se passa ali. O que é que se passa aqui? Então, mas ele está zangado agora, o que é que se passa? Exato, então, o que é que aconteceu? Na verdade está a sentir medo. É isso. Sim, era o que eu ia dizer. Nesse caso, quando fico sério, fico com medo, não é? O que é que se passa ali? Pronto, então a minha raiva provoca-te medo. Medo. E isto acontece em relação permanentemente. Quando eu me começo a rir, a outra pessoa começa a rir. Porquê? Porque a minha alegria, teoricamente, vai despertar alegria no outro. Mas, se a minha alegria for uma alegria misturada com raiva, e se eu estiver a ser irónico ou sarcástico, vai despertar raiva no outro. Portanto, a mesma aparente emoção, na verdade, tem resultados bem diferentes. Ou então é um momento sério e sagrado e eu estou-me a rir. Porque estou aflito, estou a sentir medo, estou a misturar a alegria com medo. E estou-me a rir para quê? Para conseguir suportar emocionalmente algo que para mim é insuportável, que é um momento sagrado. Continua, por favor, a descrever os outros 5 corpos que estavas a descrever. Sim, então corpo físico, esse aí parece-me que é relativamente simples de encontrar. O corpo emocional, ou seja, estas dinâmicas que acontecem, eu sinto qualquer coisa, tu sentes qualquer coisa, logo eu sinto qualquer coisa, logo tu sentes qualquer coisa, logo nós sentimos. Energia. Aquela coisa do, mas os santos não batem. Ou então, há uma densidade aqui, o que é que se passa? Conversa, comunicação parece que não acontece, uma coisa, mas o que é que se passa? Porquê é que me estás a olhar dessa maneira? O que é que estás a fazer? Há uma densidade. Aquele exemplo que nós às vezes entramos, pelo menos isso passa-se comigo, entramos num determinado lugar e diz assim, para ali para aquele lado não vou. Não vou sentar ali ou não vou ficar ali. Não... E às vezes sento-me e digo assim, estou mal aqui. Começo à procura de fugir, começo logo à procura de ir para outro lugar que é para ver se saio dali. Sentei no lugar errado. Nem me apercebo, estou desconfortável e o meu corpo Sim, ainda não falei com ninguém, não é? Ainda não interagi com ninguém. Mas aqui não quero. Cheguei ao espaço, não é? Com o corpo energético, cheguei ali, isto aqui não é para mim, não. Ou então, por exemplo, entrar num templo. O corpo energético sabe. Eu entro num templo e é qualquer coisa que faz... Assim, é quase como se fosse um som surdo que é... E a energia aterrou. Parece que há uma névoa invisível, energética que acolhe. É como chegar a Sintra. Eu trabalhei muito tempo em Sintra e ainda agora trabalho. Já não tanto como trabalhava. Mas parecia que havia um espaço energético a partir da terra, da serra. Um espaço maternal do... É isto. És bem-vindo, és bem-vinda. Ou então entrar num espaço devidamente cuidado. Eu faço isso com o Incarnate todas as semanas. Tudo cuidado. Quando cedo e tu sorris. Estavas-me a ler o pensamento, que eu ia precisamente para aí agora. Foi muito interessante esta dinâmica. Estavas a falar em espaço sagrado e eu, quando é que eu falo aqui do Incarnate? Mas pronto, vou deixá-lo terminar. Tive-me aqui a segurar. Sim, então nós temos aqui uma história de um dos Incarnates, do último, ou do penúltimo, já não sei bem. Pronto, num dos últimos. Eu quero escutar essa, vai, diz. Queria partilhar esta experiência aqui com todos e todas que nos escutam. O Luís tem um espaço que é o Incarnate, onde é um espaço onde nós, através do corpo, podemos dançar. Mas é mais do que uma dança connosco e com as outras pessoas que estão nesse espaço. É aquilo que eu posso designar como um espaço sagrado.
Não só porque o Luís tem um cuidado de montar sempre um altar onde está representado o masculino e o feminino. E normalmente o Luís, para representar o masculino e o feminino, usa uma flor para o feminino e uma vela para o masculino. E num dos últimos encarnates no qual eu tive a oportunidade de participar, foi muito bonito. Porque depois no final nós fazemos um trabalho de integração sobre o que dançados, sobre aquilo que encarnamos, não é? Naquele espaço. E eu tive a oportunidade de partilhar nesse momento de que finalmente eu tinha conseguido ir através daquela dança, naquele dia, de observar o feminino expressar-se e de ter segurado espaço enquanto masculino para esse feminino se expressar. E o que é mais curioso e mais bonito foi depois, quando eu verbalizei isto, ter o feedback do feminino. Feminino a dizer que tinha sido um momento único porque tinha precisamente sentido isso que eu estava ali a verbalizar. E em que tinha tido a oportunidade de se expressar livremente. E que foi de uma beleza singular. Portanto, Luís, um apelo que eu te faço aqui, que é falares mais desse caráter sagrado do encarnate, que tu às vezes fazes umas publicações nas redes sociais e trazeres mais também isso para aquilo que partilhas. Porque pode haver pessoas que pensem que aquilo é só mais um espaço de dança, e não é só um espaço de dança, como existem outros, porque é feito um acolhimento inicial, depois vamos dançar e depois há uma integração sobre o que dançamos. Portanto, há ali também um trabalho terapêutico. Tudo isso num contexto sagrado. Portanto, eu deixo aqui um testemunho na primeira pessoa e passei por esse processo e quero aqui dizê-lo e agradecer ao Luís por esse momento em que eu fui para o meu lugar como homem a segurar espaço para que o feminino se pudesse expressar livremente, sem haver, muitas vezes, o que acontece em alguns destes locais, algo que não é comunicado ou que não é sentido. E foi muito bonito isso, e quero-te agradecer isso, Luís, bem, por teres criado esse momento e ter trazido isso. E o que a mim mais me surpreendeu foi quando eu verbalizei isso e dizer, olha, pela primeira vez senti-me que segurei aqui um espaço e que deixei o feminino se expressar livremente e que apreciei esse momento, não é? A partir do meu masculino, e de ter ouvido o feedback do feminino dizer, eu senti-me como se calhar muitas poucas vezes me senti na minha vida. Foi onde eu pude ser eu e expressar-me livremente e não estar preocupada com o que estava a fazer ou se estava a fazer algo que pudesse perturbar alguém ou insinuar alguma coisa mais sensual. Nada disso. Pude-me expressar a partir do meu lugar de feminino, sem ter essas histórias e sem ter essas narrativas, não é? E que bonito isso foi. E isso, respondendo àquela primeira pergunta que tu fizeste aqui, porque é que existem tantos divórcios em Portugal? Eu sinto hoje, depois de teres passado por essa experiência no Encarnate, desse laboratório onde o corpo, a dança e a integração das emoções, da intenção que nós levamos para o tema que tu lanças e depois a dança que fazemos e depois a integração que é, ok, o que é que eu encarnei hoje daqui, o que é que eu levo daqui? Essa consciência que eu considero que cada vez mais que possa responder a esse
lugar, porque é que as pessoas se divorciam, se separam, porque de facto não é feito este trabalho de energia masculina e de energia feminina, de segurar este espaço quando o feminino necessita que ele seja seguro, e de simultaneamente o masculino também sentir esse espaço seguro pelo feminino para que ele possa se exprimir. Que no fundo aquilo que eu tive a oportunidade de experienciar nesse Incarnate, depois até fiz umas músicas sobre isso, que partilhei com quem tinha participado, e não partilhei com mais ninguém para além das pessoas que estiveram lá presentes. Eu acho que é isso que falta aos relacionamentos. Primeiro que tudo é ter essa consciência do meu masculino, do feminino da outra pessoa, de segurar esse espaço quando é necessário. E daí outra coisa que tu falavas há pouco, de que falta comunicação. Como é que pode haver comunicação se eu não estou no meu lugar? Se eu sinto logo que o outro é uma agressão, é uma ameaça, é uma tentativa de fazer o que quer que seja perante a minha pessoa, que me provoca medo, que me provoca raiva, que me provoca zanga, e em vez de eu ir para esse espaço de segurar a espera, o outro está-se ali a expressar, tal como aconteceu nessa dança, em que havia movimentos mais lentos, movimentos mais acelerados, movimentos de pausa. Recordo um momento em que várias pessoas estavam deitadas, em repouso. Acho que começa logo por aí, por esse trabalho de trabalhar o masculino e o feminino, de segurar esse espaço. Muitas vezes eu ouvi-te falar nisso, e nesse dia eu tive a oportunidade também de partilhar isso contigo, né? Te ouvia falar disso em espaços sagrados, e tu conseguiste, através da dança no Incarnate, criar esse espaço em que não há toque, mas está lá a intenção, porque está lá costuma-se dizer o container, né? O contentor, o espaço seguro para que o outro se possa expressar livremente. E isso não tem de haver toque físico. Há música e há os corpos que dançam livremente. Obrigado pelas tuas palavras, e quero dizer que estávamos no terceiro corpo, o energético, e que tem tudo a ver com o que tu estavas a dizer. Porque não tem a ver só com ser interpelado fisicamente, não tem que haver toque. Também não tem que haver só essa coisa de ser interpelado emocionalmente, ou seja, eu não sinto qualquer coisa no meu coração porque o outro está a sentir, quer dizer, posso me sentir comovido, mas se eu me sinto comovido é porque estou a olhar. Aquilo é um lugar onde nós não precisamos olhar uns para os outros. Simplesmente as nossas antenas, o nosso medo, a nossa intuição, o nosso corpo move-se. Vai-nos guiando. E aquilo é uma dança, vão-nos guiando, os nossos corpos vão se mexendo. E essa coisa de ser seguro ou não, quer para o masculino como para o feminino, também tem a ver com o corpo energético. Porque é fácil eu interpelar alguém com a minha energia. Isso. Com o meu olhar, procurando uma proximidade num contexto onde não é para vir essa proximidade. Nem é preciso o meu olhar, Pedro. Eu não preciso de estar virado para aí agora para tu me sentires. Porque a minha presença continua aqui e eu estou a olhar para ali, não estou a olhar para aqui. Então o que é que se passa? Como é que é possível? Não, mas eu estás a olhar para isso, é tudo uma conversa grande. Não, eu posso continuar a conversar assim e vou continuar a estar presente e não te estou a ver, sei que estás aí, nem sequer com a minha visão periférica, e continuo a pressentir, continuo a estar presente. Continuo a perceber quando tu queres entrar, continuo a perceber quando eu estou a empurrar, continuo a perceber quando queres chegar a ti. E isto acontece mesmo que eu tente desviar o olhar. Acontece com regularidade, acontecia-me com regularidade do sentir-me observado. Sentia-me observado. E depois
olhava para o sítio onde estava a ser observado e estava a ser observado. Então, também estava a ser interpelado por alguém. De alguma forma, aquela energia estava a fluir. Energeticamente, exatamente. Então, sim, e tu pediste os outros corpos, o outro é um intelectual, Os pensamentos, a mente, e depois um corpo mais arquetípico, algo mais relacionado com o propósito. Aquilo que vai para além de mim. Então, se e quando nós conseguimos encontrar uma relação assim com corpos satisfatória, possível e provavelmente essa não vai acabar muito cedo. especialmente porque existe, e agora linko aqui com aquele segundo nível que falava há pouco no início aqui das nossas conversas com sentidos, de um nível maior de consciência e de presença. Foi o que tu acabaste agora aqui de demonstrar com esse exercício de virares de lado. Não é? Eu posso estar presente para o outro e eu nem preciso estar a olhar para ele. E o outro sentir que eu estou de facto ali. Claro que se tiver uma conexão visual com ele, não é? Que ele me veja, que se sinta observado, ainda aprofunda mais essa ligação. Não é? Especialmente se ele sentir necessidade de expressar o que é que se esteja a sentir naquele momento. Porque sente-se visto e sente-se escutado, não é? Mas não há necessidade disso, não é? Como tu agora acabaste por demonstrar, com este simples exercício. Outro exemplo claro é dividir a minha atenção. Então há uma parte minha, da minha energia, por exemplo, alguém passa por uma cirurgia e eu soube que existiu uma cirurgia na semana passada. E eu naquele dia decidi estar a enviar um bocadinho de energia de cura para essa cirurgia. Pedi autorização à alma se podia fazê-lo, e como tive um sim interior, então estive presente, ou seja, durante o dia coloquei a intenção de manhã, depois à noite ao deitar disse gratidão, agora liberto-me desta tarefa. Então durante o dia estive conectado, e isto também tem a ver com o tal corpo energético. Essa tal coisa as good vibes, as boas vibrações, lá, tudo bem, mas é estar lá. Tenho às vezes clientes que me dizem, olha, Luís, vê o que é que podes fazer. Eu não posso fazer nada para além de estar presente, para além de estar a acompanhar. Agora que trouxeste aí o corpo energético para ligar aquilo que eu estava a falar há pouco do Incarnate, o que existe naquele espaço é um lugar de presença. Ou seja, cada pessoa que está lá tem a possibilidade de estar presente, realmente presente. Em que a dança e a música é um veículo para isso, mas que, de alguma forma, nos convida a desligar aqui a energia que tu falavas há pouco, não é? Do intelecto, da mente. Primeiro vai para o corpo, mas depois a determinado nível, quando nos deixamos ir por determinada música ou momento da música, não é? Já nos transcendeu, já fomos para o outro corpo que tu falavas há pouco, energético. Não é? O que existe ali é um lugar de presença, precisamente. Por isso é que depois nos permite criar esse contentor em termos emocionais. Se eu estou presente, não há passado nem há futuro. Eu estou presente, estou aqui. Sim, e o corpo está sempre no presente. O corpo físico. E inerentemente... A cabeça é que anda para trás e para a frente, não é? Sim, e o corpo energético. O corpo energético também visita ao passado e também visita ao futuro. Então, também, na verdade, consegue dissipar-se. Ou consegue... Esse até vai para além do tempo. Isso.
Porque, na verdade, o tempo só existe... Vai para o não tempo, para o não forma, para o não... O tempo só existe aqui e aqui. Porque alguém que disse isto é Cronos, isto é... Então, há um bom artigo sobre isso. Eu não sei se te cheguei a enviar, mas vou-te enviar, Pedro. Parece-me que tu és capaz de deixar graça a esse artigo. Já não sei se partilhei contigo, mas vou verificar. Sim. Então, voltando aqui a... Queria trazer as três fases de relações. Aquilo que eu disse há pouco. Então, grande parte de nós teve a felicidade de viver em família, quando era criança. Nascer numa família, crescer numa família, ser criança, ser adolescente, viver com os pais. Uns com mais mãe, outros com mais pai, outros com ambos, outros com, infelizmente, com nenhum, mas espero eu que todos tenhamos tido algo que possamos ter chamado de família. A tendência quase imediata é, ok, agora estou a namorar, agora quero sair de casa, agora vou viver sozinho, agora vou casar. Então, a primeira fase da vida relacional é mais ou menos sair de casa dos pais e, na verdade, casar com alguém muito parecido com o pai ou com a mãe, ou exatamente o oposto, que continua a ser a mesma coisa, utilizando o padrão ou o contrapadrão da sua escolha relacional. E nessa primeira vida vem uma tendência maioritária, não é generalizada, mas é uma tendência maioritária que, além de casar, também quer ter filhos. Então, nessa primeira vida relacional, se um namoro prolongado se transformar numa relação mais de casamento ou de vida em conjunto, ou uma coisa qualquer, ali até aos 30... De coabitação conjunta, não é? Sim, ali até aos 30, 35, 40 anos, pensar em ter filhos. Não acontece com toda a gente. Felizmente não acontece com toda a gente, que é para termos vários exemplos. E depois também a partir dos 35 até aos 50, aqui a maior parte das vezes, é aquela coisa do já tive, já não quero disto. Agora já sei o que é que quero e já sei sobretudo aquilo que não quero. Então vá de desmontar, separar, divorciar. Às vezes passa-se para outra relação, às vezes é uma relação, é um tempo mais só, com várias relações, às vezes viver aquilo que não se viveu. E sim, esta seria a segunda fase relacional. Como é que chamarias essa segunda fase? Eu não sei o nome. Não sei. Não lhe queria dar nomes, porque senão, porque cá temos aqui muitas etiquetas, já não veem a cara que é tanta etiqueta aqui à minha frente. Depois assim a terceira fase, que é assim a partir, vou inventar, que é a partir dos 47 até aos 130, em que há uma aproximação gradual, em que a mulher passa pela perimenopausa, pela menopausa, o homem passa pela periandropausa, andropausa, muitas vezes se lhe chama crise de meia-idade. Então, e há uma definição de ok, agora há aqui outra coisa que eu quero. E começa-se a encaminhar para a anciã e para o ancião. Às vezes ainda há aquela coisa do eu não quero ficar sozinho, eu quero seguir a minha vida e quero estar com alguém, não quero morrer sozinho. Mas grande parte das vezes eu já não estou mesmo com paciência para aturar certas coisas, mas sobretudo eu quero estar em paz, quero harmonia, quero viver a vida. Já estou na segunda metade da minha vida, ou seja, já irei possível e provavelmente viver menos anos do que vivi até agora. E está na altura de viver a minha vida de outra forma. Nesta fase, eu reconheço com regularidade a coisa de sabes que já não é assim tão importante, porque já se passou a primeira fase e a segunda fase era onde eu andava à procura, sobretudo na primeira, onde eu andava à procura de poder compensar aquilo que me tinha faltado em casa com os pais. E na segunda fase era onde eu já estava aqui a restabelecer-me a minha personalidade e a vincar ainda mais a minha personalidade e olha, agora já não preciso de nada porque eu já sou independente, já não preciso de nada de já não preciso agradar aos paizinhos. E já não preciso de ser agradado também. Pá, exato. Já ando à procura mais de um lugar de autenticidade, mas sobretudo já não preciso que ninguém vá prover alguma coisa para mim.
Porque já não estou à espera daquilo. É o fim do processo de individuação, não é? Já não estou à procura das minhas carências, já não estou atrás das minhas necessidades. Então, a partir daí, vem a beleza da potência. Da potência de... O que é que pode acontecer quando eu agora sou autêntico? Quando eu agora já não tenho aquela... Porque as máscaras caem por si só, na idade. Mesmo que eu me esforce para fazer desenvolvimento pessoal durante 30 anos de seguida, fazer processos, vou a laboratórios, venho de laboratórios, viajo o mundo inteiro, vou para o México, vou para Bali, passo pelas coisas mais, vou para o Amazonas, faço essa coisada toda, mas há uma altura que chega. Eu agora já nem quero mais espiritualidade durante um tempo, deixa-me lá só ler um livro descansado, debaixo de uma árvore, calado, e possivelmente até posso ir para o pé do mar, mas não quero ouvir nada disso, só quero estar ali. Eu e o mar. E depois, naquele momento, eu digo assim, mas falta-me qualquer coisa. Mas falta-me qualquer coisa. Há um anseio, há uma coisa assim profunda da minha alma que é, que bom seria se eu partilhasse isto com alguém. Este cheiro a mar, este mar lindo, este sol a bater-me na pele, aquilo que falávamos há bocadinho de eu também consigo ter isto comigo, mas que bom é eu ter este prazer, esta satisfação, e depois ter alguém com quem partilhar e dizer está aqui uma coisa maravilhosa. Também sentiste e o outro dá-te um feedback. Não sei o que tu sentiste, mas o que eu senti foi muito bom também. Experimentaste esta água fresca? Exato. Percebeste a doçura desta água que sai desta fonte? A frescura. A vida que brota desta fonte e que nos alimenta. E experimenta beber mais um bocadinho e ver como a tua energia sobe. E ver como o teu estômago se sente satisfeito e diz, estava mesmo a precisar disto. Obrigado por me nutrires assim, não é? E há uma coisa que começa a acontecer com mais idade. As vozes começam a calar-se. Fica o silêncio. As vozes começam a... Como é que eu posso dizer? A diminuir a sua intensidade. E a sua regularidade. Há uma coisa que acontece que é só. E não é preciso mais nada. Já não há tanto daquela coisa da validação externa, já não há tanto daquela vergonha. E se eu não fizer, e se eu fizer, e aquilo que eu devia ter feito, e aquilo que eu não fiz. Ou até mesmo a procura de um prazer mais carnal, não é? De alguma forma. Podes explicar? Que eu agora não percebi. De uma necessidade de ter prazer apenas quando se atinge um orgasmo ou quando se entra numa dinâmica de flerte, como falávamos há pouco, não é? Isso torna-se super desinteressante. Isso. Qual é a graça dessa coisada toda? Porque esse era só o início. Só que a partir de determinada altura passa a ser um complemento. Só mais um momento e não o momento. Qual, pois? Antigamente era uma conquista, era tudo. Não, mas era parvo, porque na verdade era onde tudo morria. É. E agora Exato. não é mesmo onde nasce, porque agora há muita coisa para fazer e para negociar e para conversar, para se chegar a pensar-se sobre o que é que seja sexual, porque há tanto para conhecer outra pessoa, há tanto para descobrir, há tanto para procurar, há tanto por desejar um dia um beijo. Mas antes disso, há tanto para conhecer. Quer dizer, o nível de responsabilidade é totalmente diferente. De consciência.
já não. Como é que eu te posso dizer? Para encetar uma relação, para começar uma relação, é tão incipiente. A urgência é tão incipiente. A urgência de me Contacto relacionar. físico. É tão incipiente, é tão desnecessária. Ao mesmo tempo, é assim, como ser humano, quero toque, não sei o quê, mas em qualquer altura eu posso contratar alguém que me faça uma massagem. Ou simplesmente vou ter com o meu amigo Pedro, olha, um dá-me abraço, um abraço, meu. não é? Exato, Dá-me preciso um de um abraço. abraço. Ou então vamos para o Encarnate, ou então eu tive agora, olha, numa prática que tu também reconheces, terapia comunitária integrativa. Recordas-te de TCI? Estive agora na sexta-feira num seminário da TCI. Pá, foi delicioso, éramos 20 e tal, foi espalhar abraços e receber abraços e partilhar abraços. Sabes, há pessoas que estão disponíveis e que querem, que precisam e ao mesmo tempo também estão disponíveis para partilhar. Portanto, toque acontece. Porque é que haveria de estragar isso com sexo? Só serve para estragar quando há tanto mais para descobrir naquele ser maravilhoso. E depois sim, o sexo lá mais à frente, uma relação bem madura, bem ponderada, bem... Talvez isso ia acontecer, mas até lá há tanto para descobrir. Até porque o sexo é uma coisa que me deixava cego. A energia sexual é tão potente que depois já não estava a ver nada. Estava assim, estava completamente em contemplação. E depois só queria repetir a proeza. Na verdade, já estava a perder. Porque estava a deixar de ver a pessoa, só estava a viver num E antes de deixar de ver a pessoa, tinhas-te desconectado de ti próprio. E desses momentos que tu exemplificaste há pouco, daquilo da água fresca e não é, de apreciar, sentiste, não é, este momento, como é que ele ressoou em ti? Não é? E abris esse espaço e estares ali e receberes o que é que o outro tem também para partilhar contigo. É tão bonito. Então, é maravilhoso. O ver um filme com alguém. Eu tenho uma boa amiga que costumava fazer movie nights. Então, noites de filme. Chegava, pegava num projetor, escolhia um filme, pumba, assim na parede. E nós íamos, víamos o filme e no final partilhávamos todos. Então, fazer isto a 2, ou a 3, ou a 4, ou a 50, é maravilhoso. Eu, atualmente, quando vou ao cinema, vou ver um filme, escolho um filme, e depois, no fim, pergunto, olha, como é que foi para ti? E depois a pessoa também me diz, mas como é que foi para ti? E eu digo, uau, estávamos os dois sentados lado a lado, normalmente. O que é que se passou aqui? Vimos um filme diferente. A pessoa vê mais coisas que eu vejo, e eu vejo mais coisas que a pessoa não vê. Então, aliás, há um outro filme a partir do filme sim, que ambos viram, não é? Passa a haver um outro filme. E isso acontece na relação. Isso mesmo. Trouxeste aí um elemento da ancestralidade, do ancião, não foi da ancestralidade, do ancião, foi esse o termo que tu usaste, que é muito bonito, que é deixa de haver essa urgência de eu ter de usar a minha energia sexual para ocupar o meu espaço no mundo. E eu quero lhe dizer já uma coisa. Obrigado por dizeres isso. As mulheres que eu conheço, de muito jovens, sabem bem o que é isso. De não saberem que não é através da energia sexual que ocupam o seu espaço no mundo. Só quando querem é que o fazem voluntariamente. Mas grande parte das mulheres sabe o que é que está a fazer. Eu, como homem, aprendi isso demasiado tarde. Porque todo eu era sorrisinhos, todo eu era sedução, todo eu era a voz mais encantadora, era o tentar arranjar alguma coisa no meu corpo, todo eu era trejeitos. E era assim que eu me relacionava. Mas que me relacionava com o mundo, sobretudo, e que trazia confusão. Como tu dizias, e bem, trazia confusão. Dizias há bocadinho, no início desta conversa. Que é, a energia sexual tem um lugar de criação. Tem um lugar devidamente sublimada, cria
coisas novas. A energia sexual não é sexo, não é disso que estamos a falar. É a mesma energia que faz com que eu gere algo de Uma novo. nova vida. Tanto, para além de uma nova vida, também outras formas. Eu concebo Criações. projetos, Exato. eu concebo ideias, eu concebo metodologias, eu concebo. Então, tudo isto é sublimar a minha energia sexual. Então, utilizar a minha força mais criativa e desperdiçá-la, espalhá-la. Como disse, como homem, aprendi demasiado tarde a contê-la, a guardá-la e a usá-la para que ela serve. Então, eu gostava aqui de começar também a deixar cair, a começar a soltar o balão. Tenho a sensação que nós fomos querendo aqui um balão e que ele agora está aqui preso pelo fiozinho. Que é a grande pergunta desta nossa conversa, aquilo que me surge, e tu poderás trazer outras, é hoje, ao dia de hoje, porque relacionar-me romanticamente é uma escolha. E mesmo que eu não esteja a relacionar romanticamente, estou à procura disso. Mesmo que seja... Tem essa expectativa, não é? Mas eu já desisti, eu não estou à procura. Não tem a ver com estar à procura. Tem a ver com, existe algo dentro que tem vontade. Eu uma vez disse a uma mulher, eu não estou à procura de uma relação, eu agora não estou para isso, agora não. A mulher disse assim, Luís, eu tenho a sensação que tu estás. E eu, estávamos em frente ao mar, eu olhei para o mar e disse, olha, tens razão. Eu estou, e estava a contar a história a mim mesmo que não estava. Na verdade, mesmo estando em relação, eu estou à procura de uma relação melhor, mais profunda, mais íntima, mais íntima que não é sexual, né? Assim, corpos, mais próxima, mais satisfatória, mais. O ser humano, a ser humana, é insatisfeita, tem muito para cumprir, tem potencial gigante e inesgotável. Mais plena, não é? Sim. Então, a alma tem uma vontade gigante de mais, mas não é mais de excesso. De expandir, de expansão. O nosso ser, que também é uma parte nossa, não é só a nossa sombra, aquilo que se esconde daquilo que se faz, e não são só as nossas ideias e a minha identidade, que isso é só uma caixinha como estas em que nós estamos aqui, diz aqui Luís Miguel Trindade. Isto é caixa. Então o nosso ser tem uma capacidade incrível de expandir, de se espalhar, de brilhar e de chegar à frente e de estar radiante. E quando isto acontece, quando isto realmente acontece, o mundo começa a reagir a isso. Dizer ao outro ser humano eu amo-te, sem esperar o que é que acontece a seguir, não é? Ou sem haver um plano antes, vou dizer isto para ver, não é? Se tem um determinado resultado. Deixa de haver resultado. Eu tinha essa história de Hollywood, que eu amo, eu também te amo, eu amo-te mais, é uma coisa qualquer. Até que um dia... É uma competição, depois, a ver quem é que era o último que dizia. E às vezes é importante porque quem é que foi o primeiro. Exato. E depois é uma Ou quem competição foi o para primeiro dizer. ou quem era o último, dependia. Então, essa coisa de Hollywood fora disso. A primeira vez que eu consegui escutar realmente, porque eu também não me achava merecido de ser amado. Também achava que não era, que era incapaz, eu achava que era incapaz de ser verdadeiramente amado. Achava ainda tenho essa história dentro de mim, que querem alguma coisa de mim. Há um interesse. Então aproximam-se de mim e depois há pessoas que me provam o contrário constantemente. Em que o interesse é tão puro como saber como eu estou, como quererem um pouco de troca de amor, porque eu também tenho muita para dar. E grande parte das vezes é só olá. Senti a vontade de dizer olá. E eu achava que isto era mau. Então,
não sabia ser amado, não me permitia ser amado. E a primeira vez que eu ouvi de alguém, eu amo-te, e tive a felicidade de ter uma mulher ao meu lado que numa altura em que eu não queria amar, nem ser amado, e ela disse-me, eu amo pelos dois. E mais à frente também consegui ouvir, eu amo-te. E eu, em vez de ir a correr, compensar e dizer eu também te amo, qualquer coisa, senti exatamente o que eu vou dizer a seguir. Disse que honra. Que honra é eu poder ser amado por ti. Que forma bonita de devolver o amor que essa pessoa estava a verbalizar para ti. Honrando essa pessoa. Não é? Não, eu estava-me a sentir honrado, eu nem estava a devolver nada. Nem estava nesse lugar. Eu estava, que honra receber aquela onda, aquele tsunami de amor. E senti-me honrado, eu em mim, dentro de mim, sobre isso. Porque naquele momento o meu coração conseguiu sentir aquela onda de amor, que era uma das coisas que eu tinha proteções e armaduras e coisas para não. Porque se eu era amado, era perigoso, porque depois tinha que devolver. Ficava a dever. Era uma troca, era uma negociação. Então tinha que pagar. Tinhas de dar algo em troca. Não era Tinha só que amar de receber. volta. Pois. Ia aparecer uma conta qualquer depois, a seguir, uma exigência qualquer, que tu tinhas de corresponder. E ainda agora continuo a testar o mundo. Ainda agora a minha criança aqui dentro de mim continua a testar o mundo, a ver se é mesmo amor, a ver se há mesmo interesse. Então a minha sombra continua a fazer o mesmo. Por isso, quantos de nós fará isto? Eu estou assim a segurar o balão e está na altura ou de rebentar o balão e deixar que o que lá está dentro seja expresso, seja dito, para que a comunicação possa fluir. Mesmo que venham emoções, mesmo que haja gritaria. Há uma coisa em relação que eu acho que é muito importante e é uma coisa que eu prezo nas consultas de casal. A conversa difícil é para acontecer. E é difícil. E é suja. E é explosiva às vezes. E às vezes há emoções e há guerra e há discussão e há tudo. Há tudo. E isso também é para acontecer. Há que dizer. Há que expressar. Claro que depois, quanto mais suja seja e quanto mais explosiva seja, mais reparação vai ser necessária. Por isso, o meu grande trabalho tem sido trabalhar a elegância. Não é a máscara, não é isso, é a elegância. Eu posso estar zangado e ser elegante na mesma. Então, como é que eu consigo ainda estar num lugar de dignidade? Mesmo estando vulnerável, frágil, e estar num lugar de dignidade. Então, eu acho que este balão vai assim hoje. Antes de terminarmos, queria só convidar todos a fecharmos os olhos. Fazermos aqui 2 inspirações mais profundas. E deixar no ar uma pergunta. O que é que ressoou em ti das conversas consentidas de hoje?
Não precisas responder. Podes voltar a abrir os olhos para este momento aqui presente. Não quero, que eu estou bem assim. Sim, Pedro, um prazer. O tal do prazer, o tal da satisfação. Obrigado, igualmente. E até uma próxima Conversas com Sentidos. Até já. Até já.